No Pode Psi de hoje, nada mais, nada menos do que Lueva. Ai, meu Deus! A gente vai falar hoje sobre maternidade e empreendedorismo. Essa mulher, a Boss, Ai, meu vai Deus. falar sobre o que é ser mulher, empreendedora, mãe e a dona da porra toda. Ai, meu Lueva, Deus. se apresente. Oi, Muito obrigada gente. pelo aceitar o convite de estar aqui com a gente no Pode Psi. No Pode Psi pode tudo, tá? Ai, que ótimo. Pode ficar à vontade. Tô livre, posso ser eu? A gente pode falar o que a gente quiser. Ai, que A ótimo. gente é livre. Ai, olha, prazer meu estar aqui. Obrigada pelo convite, eu amei. E quem sou eu, gente? Lueva. Sou a dona e proprietária da Lueva Boss. Mãe de 2 crianças maravilhosas, Matheus e Cecília. Empresária, especialista em marketing. Cecília vai fazer 3 agora em março. Pisciana, que nem a senhora. E Matheus tem 4, vai fazer 5 em junho. 2 Gêmeos. Olha, eu não falo mais mal de signo nenhum, porque quando eu falei, ó, peixes e gêmeos, meus filhos nasceram com que signo? Não falo mais. Nunca mais. Vai que o Nunca terceiro mais. vem exatamente. Não vai vir. Eu espero. Satanás é o único que você não pode ter. Entendeu? Satanás. A diretora já ficou ali. Não, mas é porque gêmeos, ele é Tem, né, quem é o... Ai, meu Deus, como chama? Oposto complementar. O meu é gêmeos. Eu sou taurina com ascendente em peixes e a lua em touro. E eu sou peixes com ascendente em touro. É mesmo, a gente é louca. Sim, a gente ia se conhecer. Mas gêmeos... O universo ia proporcionar sim, isso mas pra aí gente. eu falo, o povo acha, ai, não sei o quê. Lá na empresa eu vou contratar, olha só, é a contratação holística. Aí eu sempre falo pra minha gestora, se for geminiana... Não É bom a gente... eu tive 3 seguidas, não deram certo. Gente, nada contra o signo de gêmeos, é só pra não trabalhar comigo. Mas eu adoro tanto que meu filho é de gêmeos. Você vai aprender. Tô aprendendo. E essa mãe empreendedora, boss, dona da porra toda, conta. Ai, menina, Como é que cansativo. chegou nesse lugar? Então, Sendo comecei a empreender com 10 anos de idade. 10 anos de idade. Eu sempre quis ter meu dinheiro, assim... eu sou a filha caçula de 3, então meu pai é servidor público, a minha mãe também era servidora, mas depois virou do lar. E eu sempre gostei do meu dinheiro. Taurino gosta de dinheiro, né? E assim, gosta do que é bom. Sim, a do gente que gosta é do que é bom bom. e do que é belo. E eu sempre gostei de trabalhar, porque eu falei, eu não preciso, não quero ficar pedindo. E com 10 anos eu tinha essa mentalidade. E aí minha mãe tinha uma amiga que vendia Natura, Avon, vendia tudo, ela era muito empreendedora. E aí eu falei, gente, o que eu posso vender? E ela me falou que comprava telecena vencida. Falei, não acredito que eu posso fazer negócio com essa telecena vencida da minha avó. Aí eu peguei a telecena da minha avó e fui vender pra ela. E aí que a casa dela era maravilhosa, porque ela vendia tudo. Ela era muito empreendedora mesmo. Então era Natão, Avon, Natura, O Boticário, tudo. E aí Jafra. Tudo que poderia vender, ela vendia. Eu falei, gente, meu sonho, um dia eu vou ter a minha própria revistinha da Avon. Eu não queria ser revendedora Avon, eu queria ter a minha revista Avon. E aí a vida, né, foi me guiando, eu queria fazer moda, meu pai não deixou, fui fazer publicidade. Então, fiz publicidade, depois eu fui fazer um MBA em administração, e aí sempre fui fazendo curso. Com 15 anos eu fiz um curso de cabeleireira no Senac. Então, a vida foi me guiando, e aí, no final de 2019, eu já estava trabalhando com o senador, fiquei com ele 11 anos, senador do estado do Pará, e meu cabelo não crescia. Eu era loira sofre, né? O cabelo não crescia de jeito nenhum. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui no médico, e ele, em Sobradinho, aqui em Brasília, e ele me receitou pra eu manipular. E aí eu comecei a manipular. Eu falei, gente, eu vou ver o que eu posso acrescentar nesse produto aqui, que vai fazer diferença, né? Porque tá demorando demais. Ansiosa a pessoa. E aí eu fui acrescentando coisas e começou a dar muito certo. E minhas amigas começaram a me perguntar, ué, o que você tá usando? E eu passava a fórmula pra elas. Só que aí veio, né? Eu falei, vou monetizar esse negócio. E aí, as fórmulas de graça? Sim, só que eu não sabia, porque assim, eu tava dentro do serviço público e eu não tinha ideia que o mercado digital de encapsulado era um mercado gigantesco. E comecei, menina, genuinamente mesmo, porque realmente eu sabia que eu tinha aquela dor e que tinha muitas mulheres que assim, hoje, né, com a empresa, eu percebo o tanto que isso... E você, como psicólogo, isso mexe demais com a autoestima da mulher. A queda de cabelo. Sim. Então, a gente tem, por exemplo, cliente lá do norte que manda mensagem chorando, que a gente faz o atendimento 1 a 1 no WhatsApp. Então, a gente tem muito contato com elas. Que, o filho faleceu e ela tá em estado depressivo e o cabelo tá caindo demais. Porque o que faz muito o cabelo cair, realmente, é o estresse, é a depressão, né? Porque aumenta o cortisol e faz o cabelo cair. Então, assim, eu falei, cara, posso mudar vidas. Sabe? E aí as coisas foram evoluindo. Aí eu continuei no Senado. Nisso, eu fui fazer um curso no Sebrae.
Quando eu tive essa ideia de criar esse produto, fui fazer um curso no Sebrae que chama Empretec, que é uma imersão de uma semana. Somos empretecas! Sim! E aí eu ganhei, eu de grávida, 2014. eu fiz em 2019. Eu tava grávida, 7 semanas, menina, na base do Vonal, porque nas minhas gestações, é por isso que você falou do terceiro, eu não quero, porque eu passo muito mal, tenho hiperemese. Porque quando você vomita, até que você querer morrer, sabe? Eu falei, não quero mais filhos, mas fui fazer um Empretec e aí a gente venceu. A minha turma, a gente tinha que criar a empresa, né? Isso. Falei, não, vou botar isso pra frente. E aí eu lancei a marca que chamava Que Amor de Cabelo no final de 2019, grávida de 7 meses da Cecília. Matheus tava com 1 ano e meio e fui empreender. E aí a Cecília nasceu em março, junto com ela veio a pandemia. E aí que eu não entendia nada de mercado digital, eu comprei um template de um e-commerce. Eu mesma arrumei, era horroroso. As minhas caixinhas eram super feias. Era assim, de papelão, e eu grudava uns adesivinhos, porque eu sempre... O marketing, né? Tipo, eu não tinha, e eu sempre falo. Uma coisa que é muito importante, é você fazer o melhor que você puder com o que você tem disponível, entendeu? Porque se eu fosse... Hoje a minha caixa é maravilhosa, tem QR Code, é rosa, é um presente pra quem compra. Só que não era. Mas eu fazia do melhor. Não era o que tinha. Sim, não era o que eu esperava. Mas pra mim era muito feio. Mas pra quem recebia era um presente. Então as meninas repostavam, sabe? E aí eu fui crescendo assim, por indicação. Porque eu não investia em tráfego pago. Hoje eu sei de tudo isso. Agora, peraí, volta, calma. Tem muita gente, principalmente do meu público, que não sabe o que é encapsulado. Ah, gente, encapsulado é cápsula, é tratamento em cápsula, é suplemento alimentar. Entendi. Então assim, eu comecei com de cabelo, aí agora eu já tenho pra pele. Então você revendia de outras marcas ou você Não, já criou a sua? Eu nunca quis revender. Ó, desde sempre, eu sempre fui empreendedora de... eu já fiz havaiana personalizada, tiara personalizada, já vendi ovo de Páscoa. Até os ovos de Páscoa eu fazia. Então, assim, eu nunca quis revender nada. Eu sempre quis fazer o meu. Então, assim, desde o início, eu pensei em marca própria. Eu nunca pensei em revender. Entendi. E aí, como eu tinha mania, eu tenho até hoje, falar, ai, que amor. Eu criei um produto que chamava Que Amor de Cabelo. Só que pra gente vender esse tipo de produto, não dá pra você comprar 10. Eu até fui em uma farmácia de manipulação, só que se eu fizesse em pequena quantidade, ia ficar muito caro. Então, não compensava pra minha cliente, porque o valor ia ser, né, exorbitante. Então, ai, meu Deus, gente, tem um mosquito aqui. Mosquito sai. Pois é. E a pessoa com déficit de atenção, mosquito. Enfim, voltando. Não ia dar pra vender, ia ficar muito caro. E aí a concorrência, porque já tinha outros produtos no mercado. E aí, 500 unidades, pedido mínimo. Meu marido, né? Meu marido é de... Ele e o cartão de crédito tava correndo de você. Ele é de escorpião. O negócio nem era o cartão. O cartão, eu comecei o meu negócio, eu falo pra todo mundo, eu passei ele em 6 vezes sem juros. Mas eram 500 unidades. Falei, amor, o que eu faço? Ele, se der errado, a gente toma. Falei, ok, a gente vai ficar sem dinheiro, mas o cabelo... Mas o cabelo vai ficar maravilhoso. Só que deu muito certo. Graças a Deus. E assim, eu sempre falo que deu muito certo porque eu persisti. O problema das pessoas que eu vejo hoje é o que? As pessoas não persistem. Elas começam a fazer a coisa e acham que qualquer trombadazinha, ai, vou parar. E não existe, Kelly, não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Eu costumo dizer que as únicas pessoas que ganham dinheiro é criança e mendigo. Sim. O resto das pessoas precisam fazer dinheiro. E não desistir, porque assim, claro, você vai cair, o negócio não vai ser do jeito que você quer, mas você tem que continuar. Porque, por exemplo, se eu não tivesse começado com a minha caixa de papelão horrorosa que eu colava os adesivos, hoje eu não teria a minha caixa maravilhosa, que é a que eu quis ter, sempre quis ter, e tem um QR Code, entendeu? Então, assim, é um processo. Aí eu acho que as pessoas não aceitam muito o processo. E aí o problema disso também hoje é o digital, que as pessoas prometem dinheiro muito fácil. E tudo é processo, né? Você vai pra terapia, não tem pó de pirlim-pim-pim. Você não chega lá, joga um pozinho mágico e você sai transformado. Sim. Você passa pelo processo terapêutico. Então, tudo é processo. Pra empreender não seria diferente. Não, pra você ter ideia, eu tive uma crise de ansiedade com 19 anos. Porque eu sempre fiquei naquela, ai meu Deus, eu estudo pra concurso ou eu vou empreender? Porque eu sempre fui empreendedora, mas a minha família sempre foi a do concurso público e Brasília é um lugar do concurso público. Então, assim, você meio que já nasce com um caminho pré-determinado. E aí eu estudava, eu estudava, fazia cursinho pra concurso, e aí eu tive uma crise dentro do ônibus. E aí, desde os meus 19 anos, até hoje eu faço tratamento com a psicóloga. Então, as pessoas também têm que entender que é um processo, né? E assim, é que nem a pessoa, por exemplo, que ela tem diabetes. Ela tem que tomar um medicamento pelo resto da vida. Às vezes, você tem um problema psicológico, e as pessoas têm muito preconceito com isso também, né? De achar, ai, mas eu não sou doida, eu não preciso tomar remédio. Cara, eu amo remédio. Não. Você sabe que eu falo assim, você dá permissão, por exemplo, você citou a diabetes. Você tem diabetes, você vai tomar insulina, ponto. Você não negocia com ela. Ai, não vou tomar porque eu vou ficar viciada. Sim. Aí eu falo, cara, você dá permissão pro seu pâncreas adoecer, mas você não dá permissão pro seu cérebro.
Que é o que a gente usa o tempo inteiro. Né? Ele tem toda a permissão do mundo Sim. para adoecer e tem recursos para resgatar, para melhorar. Sim. E se precisar da medicação para melhorar para sempre, que seja. Eu acho. Agora, a gente, né? A tendência é tratar para ficar bem. Sim. Mas se o tratamento for o resto da vida, você não vai negociar com a insulina. Com então, você não certeza. vai negociar com a medicação psicotrópica se for necessária. Não, e outra coisa, eu acho que se Deus permitiu, né, o homem não é ter Inventar, acesso a isso, por que eu não vou usar, sabe? Assim, a qualidade de vida. E aí, se você trata um problema, você tem um problema psicológico que você trata, é pra vida inteira, vai melhorar em todos os ramos da sua vida. Você vai conseguir, muitas mulheres, por exemplo, eu tenho um programa de venda direta, né? Então, muita mulher, ela sabe vender, mas ela não vende porque ela tem vergonha. Então, é um problema relacionado à autoestima também. Às Exatamente. vezes, ela tem é ansiosa ou é depressiva, e se ela fizer o tratamento, muda até isso na vida dela, entendeu? A gente recebeu aqui a diretora nacional de uma concorrente. Né, posso falar? Ai, A Manu, e ela falou assim, depois que a gente terminou o podcast, ela me mandou mensagem, adorei e tal, não sei o quê. Cara, vamos combinar de você vir aqui e falar pras minhas... Sim. Tem um nome, né, abaixo lá da diretora e tal. Porque elas precisam muito e às vezes não têm acesso mesmo. Sim. Eu falei, cara, fechou, vamos falar com essa mulherada. Não, e eu tenho uma amiga que ela trabalha com autoestima mesmo, com mulheres. Ela palestra para essas mulheres sobre autoestima. E aí, até ela que me trouxe esse dado. Diz que fizeram um estudo e, assim, muitas mulheres, elas foram para empreender e não conseguiram evoluir porque elas não tinham autoestima. Porque, assim, vender é você dar as caras. E você Exatamente. sabe que você vai levar não. Pouco importa. Sim, então assim, como a gente fala no digital, né? Um funil de vendas, as pessoas que chegam ali no topo do funil, a minoria vai chegar no fundo. Então, assim, é você levar não o tempo todo. Então, se você não souber lidar com Mas rejeição... o próprio o Sebrae, né? Você que é empreiteca sabe disso. O próprio Sebrae diz que você fecha uma venda a cada 15 prospecções. E tem muita gente que desiste na quinta. Sim. Só que, no dia que eu entendi isso, que você vai falar com 15 pessoas pra fechar um negócio, tudo mudou na minha vida. Você falou, tô na média. Então, cara, tá tudo bem. Se eu conseguir falar com 10, eu já tô melhorando. Não, mas sim. eu já sei que eu preciso falar com 15 pessoas. E aí, a gente tem um recurso hoje que os psicólogos não estão usando, você psicólogo não está usando um recurso maravilhoso disponível na sua vida, que é a rede social. Porque ali você fala com 15 de uma vez, fala com 100. Ah, mas eu só tenho 100 pessoas no meu Instagram, na minha rede social. Cara, você tá falando com 100 pessoas! Sim. 100 pessoas enchem uma sala de cinema. Sim, mas sabe o que é? O problema é a comparação. Às vezes vai se comparar com outro psicólogo que, sei lá, tem 10 mil seguidores, 3 mil seguidores. E aí 100 parece um número mínimo. Só que, cara, você tem que começar, entendeu? Pra você ter, com certeza o cara que hoje tem 3 mil, ele teve 100. Exatamente. Entendeu? E assim, é muito melhor você falar com 100, que tá ali, ó, com você, que tem essa conexão contigo, que você tem autoridade com a pessoa, que ela te conhece, do que você ligar. Gosta tanto de você que tá ali na sua rede, do né? que você ficar entrando em contato, por exemplo, com um telefone que a pessoa nunca te viu na vida. As suas chances de fechar são mínimas, né? Então, assim, é muito importante esse trabalho, agora falando como especialista em marketing, do profissional, ele tá na rede social, não tem pra onde fugir, né? E às vezes a pessoa fica, eu tenho medo de me expor. Cara, não precisa ter medo, porque ninguém tá nem aí pra gente. A verdade é essa. A verdade é essa. Às vezes a gente, né, tem aquela mania de achar, que todo mundo... o que vão dizer, né? Então, isso é autorreferência. Cara, ninguém tá nem aí. Então, assim, faça o seu. Foca no seu, faça o melhor que você puder. E aí, eu sempre dou exemplo das minhas caixinhas horrorosas. E evolua, é isso. Então, hoje você vai falar com 100, amanhã você pode estar falando com 150, amanhã você vai estar falando com 200. E cada vez que você errar, você vai aprender formas de não fazer. Exatamente. Entende? Aí sempre tem a história do cara, né, que inventou a lâmpada. Na verdade, ele tentou não sei quantas vezes, dizem que 1.700 vezes. E quando ele acertou, não é que ele acertou de primeira, mas ele teve 699 fórmulas de não fazer. Então, é isso, sabe? Eu acho que é a forma que a gente vê as coisas. E assim, eu sou muito... E como a gente é ensinado a olhar para o mundo. Sim. Se você é ensinado a olhar para um mundo que nunca dá certo, a tendência é achar que nada nunca dá certo, então eu nem vou fazer. Agora, se você é ensinado a olhar para um mundo que dá certo, que é positivo, só que o que acontece? Não necessariamente essa percepção, essa visão vai estar dentro da nossa casa. E isso a gente precisa ter muito claro. Sim. Porque quem vai ensinar a gente a ter essa visão
positiva deveriam ser os nossos pais. Mas o natural é que eles também não tenham tido. Sim. E logo, como que eles vão ensinar algo que eles não sabem? E hoje a gente tem acesso, a gente estava falando, né, do YouTube e tal. Eu falo, cara, eu vim pro YouTube porque ele é uma ferramenta de pesquisa. Então, onde que a gente está pesquisando tudo o tempo inteiro? A gente acabou de pesquisar aqui, salário médio de um psicólogo. Sim. Pá, questão de segundos, 2.690 é a média do salário de um psicólogo. Eu sei isso em fração de segundos. Eu não pesquiso isso no Você não Instagram. precisa ir na biblioteca, pegar Não, um e eu livro. não pesquiso isso no Instagram. Sim. Eu vou no Google, pesquiso. Justamente. O Google vai me dar o patrocinado, vai me dar mais umas opções. A terceira ou quarta opção, YouTube. E as pessoas, os colegas, os psicólogos não estão lá. Porque tem vergonha, porque tem medo, porque não sabe o que fazer. Fala o dia inteiro, dá ótimos conselhos Sim. de graça, mas não colocam um vídeo Mas no sabe o que, do que eu YouTube. percebo? É porque a pessoa, ai, mas eu vou ter muito trabalho. Ai, mas vai demorar. Gente, Vai, o tempo gente. vai passar de qualquer forma. Não, e outra coisa, hoje, você falou que você é especialista em marketing. Hoje eu entendo o marketing como o meu segundo trabalho. Eu falo que eu Sim. tenho 2 empregos, o consultório e o marketing. Não, e você, mesmo você sendo psicóloga, você é vendedora. Então, Tempo assim, inteiro. sim, Melhor, então, como assim, diz o nosso amigo Júnior, melhor profissão do sim, mundo. então, assim, pra você vender, você tem que ter estratégia de marketing, sabe? Então, assim, você tem que ser intencional. O que eu posso fazer aqui no meu Instagram, né? Que conteúdo eu posso Gente, ela me deu dicas maravilhosas já. Já analisou meu Instagram inteiro. Não, é aquela, né? Já vai Conselhos ter que... mudanças. Não, eu sempre falo, olha, me Conselhos que desculpa. ninguém pediu, mas que a gente Sim. anda com as pessoas certas pra Oh, poder mas dar. eu sempre me desculpo antes, eu falo, olha, conselhos que ninguém pediu, porque agora a gente falando sobre isso, cara, eu odeio a pessoa que diz que ela é sincera, sabe? Uhum. Eu não gosto. Tipo, cara, tu é mal educada, a verdade é essa. Porque assim, se você é sincero de uma forma que vai magoar a pessoa, cara, guarda pra você, sabe? Eu sempre penso dessa forma, não precisa. Então, assim, quando eu vou dar algum conselho em relação, eu sempre vou dar e vou dar uma sugestão. Um negócio é você dar conselho e outra coisa, pra você aconselhar alguém, você tem que ter um histórico de que você já fez aquilo ali. Exatamente. Entendeu? Porque às vezes a pessoa vem com um conselho, mas não te dá sugestão nenhuma, né? É só pra te alfinetar, não te sugere nada criticar, pra melhorar. né? Sim. No primeiro produto que eu lancei, o primeiro produto digital que eu lancei era um produto para liderança. Então, assim, eu capacitava lideranças para serem promovidos dentro da empresa, porque eu estava trabalhando muito dentro da empresa e tal, e eu achei que era um super negócio, e lancei um produto e foi super divertido. Eu mudei a rota ao longo do caminho, mas eu achei que aquilo era super legal. Uhum. E nesse processo, né, de lançamento, você sabe como é que é um lançamento, Sim. né, Luiva? E aí, uma pessoa muito querida chegou pra mim e falou assim, mas você não acha que tá muito coach, não? Menina, aquilo acabou comigo. Eu por fora tava plena. Não é assim mesmo, mas por dentro. Quem disse que eu conseguia mais gravar vídeo? Você Eu tá fiquei vendo? destruída. E ela provavelmente falou com todo o amor do mundo. Mas é talvez, a percepção dela. sim. Só que ela que não entende do digital, lê isso como um coaching. E era mesmo, cara. Eu tava ali como treinadora. Por que não? E eu tenho formação. Não, Eu tenho e qual é o formação problema, em não coach é? ainda, Sim, gente. mas você podia falar, mas é isso mesmo. Eu falei, mas por dentro. Porque uma coisa é a fachada, Sim, né? Você vai lá, devolve, Sim. fica ali plena. Mas por dentro eu fiquei muito magoada. eu imagino. Por não acolher, por não entender, por não perguntar. Foi uma coisa assim de tô com vergonha, de vergonha alheia. Entendeu? Você tá Ai, sendo gente. muito coach. Não, mas pra que isso? Então, as pessoas têm a necessidade de participar, seja positivo ou negativamente. Nossa, eu sempre... Olha, gente, pensa, se você achar que, por exemplo, minha amiga saiu e não tá com uma roupa legal. Não tá legal pra mim, pra ela está. Se eu posso falar alguma coisa e ela pode mudar em 5 minutos, eu falo. Se não, eu guardo pra mim. Por exemplo, você falar sobre a aparência de alguém. E um nariz... Eu tive esse problema no trabalho. Quando eu engravidei, mulher grávida às vezes fica com o nariz inchado, né? Cara, não tinha o que eu fazer. E ele tinha um colega de trabalho... Eu sempre sou muito... O meu jeito é esse, então eu falo mesmo e tal. E ele sempre falava do diacho desse nariz. Até que um dia eu me emputeci e falei, olha, se eu quer que eu faça o quê? Não dá pra eu tirar o nariz. Ele tinha acabado de fazer um implante de dente, tava horroroso, mas eu nunca tinha falado. Mas eu fiquei tão puta. Falei, inclusive, seu dente tá feio, eu nunca falei, entendeu? Toma, Tipo assim, então assim, não tem essa necessidade, sabe? As pessoas adoram participar e ser sinceras, mas eu acho, se você pode engrandecer alguém, fale. Caso contrário, fique na sua.
sabe? Não precisa, não tem e necessidade. Isso muito entre mulheres, né? Já que a gente tá falando para mulheres e de mulheres para mulheres, entre a gente mesmo tem essa falta de cuidado. Sim, não. Eu não leio nem... é falta de empatia. Não, é falta de cuidado mesmo. Ela até talvez se doa pela pessoa, mas não tem um cuidado, uma gentileza. E aí, o que eu passo em relação a empreender e maternidade? Eu sou uma pessoa que não passo tanto tempo com os meus filhos quanto meu marido. Meu marido, ele é servidor público, então ele é plantonista. Então, ele passa muito tempo em casa. Eu estava como diretora de mais de uma indústria no Espírito Santo, então o que eu fazia? Eu ficava uma semana aqui em Brasília, uma semana no Espírito Santo, e além disso, eu também tenho a minha marca, né? Tenho a minha marca aqui, eu tenho as minhas coisas, eu presto consultoria. Então, assim, o tempo que eu tenho com os meus filhos é mínimo. Mas, assim, sempre que eu estou com eles é um tempo mínimo, mas é um tempo de qualidade. Que eu tô bem, a gente tá brincando, eu não tô estressada, nada. Quem mais me julga é mãe. Tipo, teu marido não te julga, mas meu marido mães... é um parceiro, eu sempre falo, sem ele eu não faria o que eu faço. Porque, assim, ele é a pessoa mais confiável pra ficar com as minhas crianças, apesar delas terem babá e tudo mais. Só que ele é o pai delas, entendeu? Então, assim, ele é um pai, cara, eu não tenho nada pra falar dele sobre pai. Agora, assim, parceirão. E ele que deveria estar incomodado com essa minha movimentação, isso que eu trabalho, ele é o cara mais tranquilo do mundo. E gente que não tem nada a ver com isso se incomoda. Sim, e aí é que nem a gente estava conversando antes, eu te falei, olha, aceito, principalmente quando é familiar, recebo, agradeço e faço o que eu achar que devo. Porque, assim, eu lido com as minhas escolhas e principalmente com as consequências. Quando foi que você despertou isso de, tipo assim, isso não é meu, não vou levar pra mim? Sempre. Foda-se. Sim, eu sempre fui assim, desde criança. Você tem que você quer... foda-se. Desde criança. Eu sempre fui uma criança gorda. Então, assim, você sabe criança como é, né? Adolescente. Então, criança é gentil. Adolescente é o filho do Satanás. Sim, é o capeta encarnado. E, assim, cara, eu sofri um bullying na escola. Eu tava um pouco me lixando pra eles. Eu usava... Porque quando você sofre bullying, o mínimo que você quer ser, você quer passar despercebido, né? Eu ia com lápis de olho azul. Eu sempre usei as roupas que eu gostava e, tipo, foda-se. Sabe? Eu sempre fui essa pessoa de... Eu nem sei, eu nasci assim mesmo, de autoestima. E assim, as pessoas me julgam, ok. E aí sempre me perguntam, Mas teve alguma vez que doeu? Que você olhou assim e falou assim, caraca, essa aqui doeu? Às vezes... eu acho que se o meu marido falar alguma coisa pra mim em relação à maternidade, aí me dói. Porque, assim, ele está presente naquilo ali. Aí me ele dói. É teu parceiro, né? Sim. Agora, a gente de fora, que não paga as minhas contas, que não tem nada a ver com a minha vida, até me perguntam às vezes no Instagram, né? Como é que você lida quando fala de você? Eu falei, olha, se for verdade, é verdade. Se for mentira, é mentira. Então, não tô nem aí, entendeu? O problema é esse, é autorreferência. A gente achar que a opinião dos outros é importante. Cara, e não é, entendeu? Só é importante se você pedir. Eu acho que ela é um balizador. Porque a forma como as pessoas dizem, né, devolvem pra você, são a forma como você tá se mostrando pro mundo. Ela é um balizador de como que você tá se apresentando. Nossa, Luia, você é muito espontânea. As pessoas estão me vendo como espontânea. Sim. Uma coisa que você me falou aqui hoje, Kelly, você é muito colorida. Tua foto não tá mostrando isso. Sim. É importante isso que esse feedback que você me deu. É a pessoa falar cara, eu tô mostrando aquilo tudo que eu sou. Sim. As pessoas para quem eu estou falando estão se conectando com a minha essência, com a minha verdade. Por meio da minha foto, eu já descobri que não, porque você me deu um feedback sobre isso. Não, e assim, é importante a opinião quando você pede. Porque eu acho que quando você pede, aí a pessoa tem autoridade contigo pra falar sobre o que você está perguntando. Por isso que eu acho muito importante também a gente não ser o tipo de pessoa que se abre pra qualquer pessoa. Porque a partir do momento que você se abre, você tá dando autonomia, né? Abertura pra pessoa falar. Gestão, né? Da sua vida. Sim. E assim, então assim, eu sempre que eu preciso pedir opinião pra alguém, eu vou pedir pra alguém que eu acho que... certas. Sim, que tenha referência sobre aquilo que eu tenho, a decisão que eu tenho que tomar, ou é o meu marido em relação aos meus filhos, entendeu? Agora, assim, eu acho que é uma coisa, profissionalmente, e principalmente a gente como mulher, a gente não tem que se importar com a opinião dos outros. Sabe, a gente tem que ouvir, se for relevante, ok, né? Tudo bem, mas assim, gente que não tem nada a ver, sabe? Que nem sabe da nossa vida, que acha. Porque a gente acha tudo sobre tudo o tempo inteiro, né? Uma vez eu fiz um ensaio fotográfico, vou falar, né? Eu fiz um ensaio fotográfico nu. E um projeto lindo, assim, né? De um fotógrafo super maravilhoso, e o ensaio ficou maravilhoso, e eu senti vontade de postar uma das fotos. Sim. Que era um ensaio que ao mesmo tempo que era sensual, mas não era... Não era erótico. Não era erótico, exatamente. E aí eu quis muito postar uma foto.
A primeira coisa que me passou pela cabeça é o que a minha filha vai pensar disso. Como que a minha filha vai se sentir com essa foto? O que eu fiz? Sim. Perguntei pra ela. Porque era a opinião que de fato te importava. Aí mostrei as fotos pra ela, nossa, mãe, ficou maravilhoso. Eu falei, a mamãe quer postar essa. Ela, e? Falei, mas você vai se incomodar? Ela, não, tá linda. Postei a foto. E assim, óbvio, né? Que, nossa, por quê? Pra quê? Tá querendo biscoito? Não sei o que. Eu falei, cara, foi um momento tão único pra mim. E tão de, tipo assim, não tô em paz com o meu corpo. Deixa eu me expor a essa experiência, que foi uma experiência. Tinha vídeo com depoimento, e por que eu tava fazendo aquele processo e tal, que é um processo de cura, na verdade. Sim. Porque você se olhar genuinamente é um processo de cura. E eu fui para esse processo com essa intenção. E aí eu quis usar a foto e relatar a experiência de todos os abusos, como que eles fizeram com que eu conseguia ser vista pelo outro, porque eu sempre tive muita vergonha do meu corpo. E naquele momento eu decidi me despir. E foi realmente um despir da alma. E de me colocar numa situação de muita vulnerabilidade diante do outro. E foi o lugar onde eu mais me senti respeitada na minha vida, foi sem roupa. Tá vendo? E por um homem. Sim. Então, assim, às vezes a gente se impede de viver essas experiências que, pra mim, né, que sofri abuso na infância, era libertador. E de fato, essa é a intenção que o projeto ainda existe, é o que sobra o que fica. O que fica, o que sobra. Eu quero participar disso. Incrível. Eu não tenho Célio problema Maciel, maravilhoso. Com nudez. E assim, o processo, a ideia do projeto é essa. Quando você tira tudo, a roupa, o que fica? Justamente. O que sobra quando você tira tudo, todas as máscaras? E ele sugere, inclusive, que a gente vá sem maquiagem, que a gente vá mais nua mesmo. Nua o possível. Eu falei, sem maquiagem não vai rolar, amigão. Posso até tirar a roupa, mas a maquiagem não. Querido, vai ter filtro. Ele não vai botar filtro, vai fazer um Photoshop logo. Fui de maquiagem. Cara, isso é legal. E foi um processo muito maravilhoso, porque uma pessoa, como ela se relaciona com o abuso, ela vai perpetuar para o resto da vida dela. Sim. Até que ela tome uma decisão de fazer aquilo diferente. E esse foi um dos instrumentos. A única pessoa que me interessava foi pra quem eu pedi opinião. Sim. E aí, qual? Ela, nossa, mãe, essa aqui tá linda. E eu publiquei a foto no Instagram antigo, que eu tinha muitos seguidores no outro. A gente começou esse do zero. Sim. Nichou ele, né? E nichou bastante pra uma fala mais direta com o público. E no outro tinha muitos seguidores. Aí você... Um monte de gente salvou a foto. Um rebuliço. Mas não era a coisa do assédio. Era a coisa do interferir na tua vida por causa da tua tomada de decisão. E sabe quem mais se incomoda? Mulher. Tipo, gente, isso é péssimo. Porque assim, eu acho que a gente tem que se unir, sabe? Porque a gente entende o que é maternidade, a gente entende o que é ser mulher, não é que nem homem. Por exemplo, na indústria eu sentava numa mesa cheia de homens. E eles nunca tiveram diferença pra falar comigo como mulher. E é muito difícil você ver mulher em cargo de liderança. Exatamente. É muito difícil. E quando você é mulher em cargo de liderança, talvez se eu não tivesse essa personalidade, eu não aguentasse. Porque eles batem como batem em homem, às vezes até pior, entendeu? Então, assim, a gente tem que se unir no sentido de que, de ser parceira, de julgar menos, sabe? Uhum. Porque mulher que mais julga, principalmente em relação à maternidade. No meu prédio, o meu marido desce com as crianças. Hoje todo até que não, pergunta. Já entenderam, cadê a mãe? Né? Cadê a mamãe? Tipo, ele leva as crianças no pediatra. Ok. Não faz mais que obrigação. Aí falam, meu pai. Justamente. E aí eu odeio quando falam, nossa, mas ele te ajuda, né? Não, ele não me ajuda. Ele é pai das crianças. Eu não fiz filho com dedo. Eu sempre falo isso. Porque assim, ele é o pai das crianças. Tá, e eu sempre... Gente, se eu tivesse morrido, se eu morrer, ele não vai ter que fazer? Então, assim, não tem essa que ele está me ajudando. Ele está fazendo a parte dele. Porque se ele tivesse a vida que eu tenho, eu estaria fazendo a minha. Uhum. Se a minha vida fosse a dele, né? O meu trabalho fosse o dele. Então, assim, é isso de saber. Cara, eu sou mãe, eu empreendo. E ter propósito.
Porque o meu propósito hoje com a Loeva é o quê? Eu mudar a realidade de várias mulheres, né? Porque eu tenho esse negócio da venda direta, de revenda, de fazer a mulher ganhar dinheiro. Porque desde criança... E a grande maioria dessas mulheres que você ajuda são aquelas mães que estão se vendo sem oportunidade exatamente porque estão dedicadas a cuidar dos filhos. E eu sempre falo, olha, mãe que tá dentro de casa, cara, você é foda. Ou, porque assim, é muito mais fácil, e eu tô falando isso com propriedade, porque eu sei como é essa vida movimentada de eu trabalhar fora e de fazer 1 milhão de coisas. Mas a mãe que tá dentro de casa, aquilo é muito maçante. É um loop sem fim. Ainda mais se o menino é pequeno, ó, você troca a fralda, o menino come, o menino chora, aí você dá banho, aí você troca a fralda, aí o menino come, aí você tem que organizar as coisas. Gente, sério, eu falo, mãe que está dentro de casa, parabéns. Porque, sério, às vezes eu falo, cara, era melhor capinar um lote no sol do que ficar cuidando. É sério. E assim, o que eu quero? Dar oportunidade para essas mulheres, porque muitas, eu não gosto desse tempo, que mãe que não trabalha. Ela não trabalha fora. Trabalha, justamente. Né? Outra, ela não tem remuneração, ela não tem férias. Não tem 13º. Ela não tem nada. Então, assim, ela, cara, é dedicação. Eu sempre falo que faz a gente perder o egoísmo e a gente ser mãe. Não é porque você dedicar a sua vida pro outro. Uhum. Então, assim, a mãe tá lá dentro de casa, dou oportunidade pra ela de estar ali no WhatsApp, sem gastar R$1, ganhando dinheiro. Entendeu? Isso é muito legal. E aí tira a mulher de uma situação de vulnerabilidade. Porque, às vezes, muitas estão nessa situação porque, estão cuidando do filho, ela é casada, mas é um relacionamento que ela não queria estar. Só que ela não sai porque ela não tem uma renda. Entendeu? Então, assim, pra muitas é uma renda extra, mas pra muitas também é uma renda principal. Então, assim, você tem que ter E quando propósito. Ela consegue fazer da renda extra a renda principal. Cara, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu tenho uma das minhas afiliadas que ela vendeu 36 potes num domingo, sem gastar R$1. Cara, foi quase R$1.000 pra ela de renda. Ela é servidora pública, então, assim, é uma renda extra. Mas você imagina quanto tempo uma mulher não tem que trabalhar. O salário mínimo hoje eu acho que tá R$1.300, né? Mais ou menos isso. Pra fazer isso, entendeu? Então, assim, e aí o que eu quero? Eu não quero só fazer essas mulheres venderem o meu produto. Eu quero ensinar elas a venderem não só o meu produto, mas o que elas quiserem vender. Você dá dignidade para essas mulheres, sabe? De saber sobre marketing, de saber sobre vendas, de saber sobre tudo. Você assistiu Padman? Não. É um filme indiano. Ai, você precisa assistir. Não assisti. Menina, tem tanto tempo que eu não vejo TV. Não, mas esse... Eu vou assistir. Esse não tem... Assim, eu acho que toda mulher devia assistir. E toda mulher que tem um homem ao lado devia assistir junto com ele. Porque que filme... Porque é uma história real de um indiano que é inconformado com a vida. Só que ele é inconformado com a vida porque ele via todo o sofrimento que a mulher dele passava, ele encontrava uma forma de solucionar. Olha, eu dando spoiler. Ela tava cortando cebola e chorando, ele inventou um cortador de cebola. Que legal. Ela tava... Tipo, tudo ele inventava. Até que ele se dá conta pela primeira vez do que era para uma mulher indiana menstruar. Porque até então eles não fazem contato com isso, porque a mulher ela é colocada pro lado de fora de casa. Meu Deus. E ela tem um banquinho que elas dormiam do lado de fora da casa, porque ela era considerada impura. Então, quando ela tá impura, ela não pode comer junto, ela não pode dormir junto, ela não pode coabitar com as outras pessoas da casa. Então, ela é retirada da casa e colocada para fora. E no filme mostra isso, a dureza que é. Gente, que tristeza. E uma população extremamente pobre. E aí daí começa o rolê do filme. Não, eu amo inventar os filmes uma solução indianos. pra isso. Eu vou assistir. É surreal. O cara foi palestrar no auditório da ONU em Nova York. Que top. Um cara extremamente simples. Legal. E... cara, que foi assim, além de qualquer possibilidade imaginável para a realidade dele. Muito legal. Com o meu pão de diabo, amassou com o rabo, mas não desiste. Que a gente tava falando de não desistir. Ele não desistiu da ideia. Eu sempre falo, né? As pessoas, às vezes me veem na rede social e tal. Nossa, olha lá, Loeva, não sei o quê. Gente, mas ninguém vê os tombos. Só vê as cachaças que eu tomo, sabe? Não vê os tombos que eu levo. E assim, as pessoas, e eu sempre falo isso, eu sempre fui muito pra cima, sabe? Porque eu acho, assim, que muitas coisas que acontecem é a vida acontecendo. Entendeu? Então não tem como a gente esperar. Né? E você imagina se não houvesse o ruim, o triste, como é que a gente ia saber que existe o bom e o feliz, não é? Exato. Então, assim, a gente lidar, olha, estou passando por isso, o que eu posso aprender com isso e eu vou evoluir. É sempre a forma, você tá vendo o copo, ele mais vazio, né? Ele meio cheio ou ele menos vazio? É meio vazio. Então, assim, às vezes, nem é síndrome de Poliana, porque tem a pessoa, né, que tudo é demais, tudo é feliz, tudo não. Eu sei absorver o que tá me acontecendo de ruim,
e bola pra frente. Claro que eu dou uma baqueada, dou uma chorada, né? Ninguém é de ferro, mas é você não desistir. Aí eu sempre falo, não tem que existir a segunda opção. Porque se existe a segunda... Esses dias eu ouvi uma, você vai guardar essa e vai lembrar pra mim de o resto da vida. O plano B é fazer o plano A dar certo. Sim. Cara, eu ouvi essa frase, eu falei, quem foi o cão que inventou isso? Isso nunca mais vai sair da minha cabeça. O plano B é fazer o plano A dar certo. Eu postei um dia no meu Insta falando, pra pessoa não ter bengala, sabe? Que assim, você tem que se livrar da bengala. Porque, por exemplo, eu era servidora pública. Quando eu pedi exoneração, eu não tenho mais bengala. O meu negócio, ele tem que dar certo, entendeu? Não existe a possibilidade dele não dar certo. Eu não era concursada, mas eu fui lá pedir desoneração do meu cargo e falei, é a psicologia, não tem mais pra onde correr. Sabe por quê? Porque você foca naquilo, não dá pra você focar, ninguém foca em duas coisas. E eu falando isso, né, é até engraçado, porque eu tenho déficit de atenção. Então, um dos meus problemas realmente é focar em coisas. O TDAH, ele também tem hiperfoco. É maravilhoso isso. Quando ele coloca o hiperfoco, é fantástico. Eu tenho estudado muito sobre isso, porque eu fui diagnosticada há 1 ano, então já adulta. E assim, né, na minha vida, da importância, eu sempre falo da importância de psicólogos, é que assim, eu sou uma pessoa funcional, mas porque eu tive esse aconselhamento, sabe? Esse profissional junto comigo. É muito importante. Então, eu fui diagnosticada já adulta. E aí eu lembro, até hoje eu sonho que eu não me formei. Porque pra mim aquilo era um martírio. Ir pra católica 4 anos seguidos, sabe? Porque o problema do déficit de atenção é que a gente é muito... Você se anima muito pra fazer alguma coisa, mas você não continua. E aí eu tenho me educado, por quê? Porque é comportamento. Não é só o remédio que vai resolver meu problema. Exatamente. Entendeu? Então tem atividade física, tem alimentação, que eu sou uma pessoa que eu sou uma formiga, então eu tô viciada ali em açúcar. E dizem que vicia mais do que cocaína. E o pior é que a açúcar ainda é liberada, né? Cocaína não. E é social. Vamos ali comer um bolinho. Justamente. Vamos tomar um café. Ninguém te dá uma fatia de cocaína, né? Te dá uma fatia de bolo. Então, assim, é difícil. Então, é o comportamento. E é não desistir. E aí a minha psicóloga falou, olha, sua sorte é que você é funcional. E porque até hoje eu sonho, caraca, eu não formei. O terror pra mim é, meu Deus, eu não formei ainda, cadê meu diploma? Aí acorda. Graças a Deus. Porque assim, eu manter essa rotina, por isso que eu gosto de empreender. Porque todo dia é um BO diferente, entendeu? Todo dia é um problema diferente, você conhece de gente diferente. Ó, eu tô aqui agora. TDAHs empreendam. Mas é isso. Todo dia é um BO. Sim, todo dia é um BO. E assim... Eu sempre falo, tem muitos amigos empresários, aí como é que você tá? Tô indo. Eu falei, que bom, sinal que você tá se movimentando. Porque se tá dando errado, é porque tá evoluindo. Porque se você não tá evoluindo, tá de qualquer jeito. Tá fácil, tá sentado no puff, entendeu? Ontem eu tava até falando com um amigo meu sobre isso, que ele tava falando que mudou o governo e ele trabalha com televisão e eles têm que vender as propagandas. Falei, que bom, porque assim, navios, eles estão seguros no porto. Mas eles não foram feitos para ficarem lá, sabe? Então, assim, que bom, tá evoluindo. Então, isso é a forma que a gente enxerga a vida, sabe? Então, eu acho que a gente sempre tem que ver pelo lado positivo. Depois que os meninos nasceram, mudou a sua forma de enxergar a vida? Muito. Cara, eu nunca tive tanta coragem na minha vida que nem depois deles. Engraçado que quando o Mateus nasceu, o menino, eu tive uma crise de medo de morrer. Eu fiquei com muito medo de morrer. É muito comum esse discurso. Sim, uma vez a minha irmã chegou em casa e eu chorava. E ela, Luane, você tá com algum problema e não me contou? Eu falei, não, mas eu tava com medo de morrer. E aí depois eu fui evoluindo, tive a Cecília. E hoje eu tenho uma coragem, porque eu falo, antes eu não tinha um pinto pra dar água, né? Então assim, eu fazer ou não fazer, tipo, eu era servidora, minha vida era viajar com meu marido e comprar roupa. Depois que os meus filhos nasceram, eu tenho crianças para educar, eu tenho plano de saúde para pagar. Então, assim, não existe essa possibilidade de não dar certo. Calma que vai chegar os boletos da faculdade. Sim. É isso, entendeu? Então, assim, não tem... Vai chegar os boletos da católica. Sim, justamente. E aí, se o trem tá errado, você sempre vai procurar uma outra coisa pra você tá fazendo, tá monetizando de outra forma. Então, assim, cara, meus filhos salvaram a minha vida. E eu nunca quis ser mãe. Você acredita? Eu falo a mesma coisa. Minha filha salvou a minha vida e eu nunca quis ser mãe. É. Eu nunca sonhei. Nunca. Nunca foi uma coisa, não quero de jeito nenhum. Mas eu falava, filho, não, gente, deixa eu estudar, Sim. que é muito mais divertido. Esse Quando negócio de estudar do quando que eu de botar filho no fiquei mundo. sabendo que tava grávida, eu pensei, olha que pensamento egoísta. Meu Deus, eu vou ter que ficar no tapete brincando com essa criança. Então, assim, graças a Deus... Não, e brincando o que ele quer brincar, Sim. porque não é o que você quer brincar, né? Mas assim, meus filhos, eles nem sabem disso, né? Porque eles são tão pequenininhos, mas eles salvaram a minha vida. Porque assim, não tem como você ser uma pessoa egoísta. Até tem, né? E isso é totalmente disfuncional. Mas de você ser egoísta tendo filhos.
Você pode até ser egoísta, mas em algum momento você vai ter que ceder. Sim. Você não vai poder fazer Não, mas só você o não que é você só... quer. No sentido de você não faz só o que você quer. Não adianta. Na verdade, na menor parte das vezes você vai fazer o que você Dificilmente você vai fazer. Às vezes tá deitada vendo um filme, mamãe, quero babu, que ele chama mamadeira. Lá vai eu fazer babu. Mas Entendeu? eu vou te dar uma péssima notícia agora. Com 25 anos, você continua pensando mais nele. É, do que não em é? você. Sim. É tipo as fases do Mário, o chefão vai ficando mais difícil. Hoje, assim, eu tenho mais liberdade, né? Porque eu tive filho com 18, hoje minha filha tá com Sim. 25. Eu tenho mais liberdade, porque eu não tenho mais que levá-la ao banheiro, não Sim. tenho mais que levar ao pediatra. Mas as minhas decisões ainda são pautadas na existência dela. Sim. Por exemplo, Pra uma sim. foto no Instagram, Sim. eu fui pedir anuência. Que eu ia postar de qualquer jeito. Sim, mas mas era era só pra ela saber importante, antes, né? entendeu? Sim. Pra ela se preparar. Uma vez eu fiz um post polêmico e tal, falando sobre a morte e tal. E eu falei assim, minha filha, vai dar BO, vai dar merda. Um monte de gente vai me xingar, vão te Aham. ligar. Não atende. Já Porque tá avisada. hoje eu morri. E era um exercício sistêmico mesmo. Hoje eu morri. Caraca, pesado, né? E aí eu coloquei uma página de luto lá e sumi por 24 Mulher, horas. sua louca. Sério? Meu sócio ficou puto. Me ligou. Você nunca mais faz uma palhaçada dessa. Era um exercício. E eu precisava passar pela morte de muitas coisas que eu queria deixar pra trás. Não me incomode. Aí depois, no outro dia eu fiz o outro post falando o que tinha Ressuscitei. morrido. Meu irmão, um monte de gente, foi no outro Instagram ainda, né? Um monte de gente parando de me seguir, parando de seguir em 3, 2, 1, bloco, não sei o não, que. mas pra você ver como as pessoas Foda-se. são autorreferentes. Pra que ela avisa que vai parar de seguir? Não Né? vai parar de seguir, não é? Não é, eu também acho isso Tipo idiota. assim, pra mostrar, olha, eu sou muito importante, eu quero te avisar que eu vou parar de te seguir. Exatamente. Não faz sentido. Não é? Mas é um negócio meio bizarro mesmo. Mas assim, não muda, não melhora não, tá? Não, e outra coisa, eu sempre falo pras minhas amigas, algumas estão engravidando agora, algumas ainda não são mães, mas nunca mais você vai ter paz na vida. No sentido dele, você vai estar sempre preocupado com alguém. Se comeu, se tá bem, por exemplo, hoje eu saí, a Cecília tava tossindo, porque ela tem bronquite. Então, assim, se tá bem, se já ela tava saindo com o pai, vai na farmácia comprar um remedinho. Se já tomou um remédio, se tá tudo certo, sabe? Se vai pra escola, se algum coleguinha fez alguma coisa, sempre. Então, Até assim, hoje. Tipo assim, minha filha tá trabalhando, ela tem chefe, ela tem não sei o quê. Você quer que a mamãe resolve? Ela, mãe, minha filha, mas eu tenho que perguntar pra você se não, sentir até segura. hoje, esses dias eu gravei um meme que eu estacionando no carro, era um meme, em cima da calçada. Aí minha mãe bonitinha, olha filha, estacionar na calçada dá multa. Eu falei, mãe, é um meme. Então, é pra Mães. sempre. Não é só, ai, meu bebê, não, pra sempre. Você tá com o meu marido filho. tem 46 anos e a mamãe dele tá preocupada até hoje, entendeu? É isso. Tô preparada. E ser mãe é esse lugar de existir algo para além de mim, cujo qual eu me importo mais do que comigo mesma. Sim. Esse é o rolê de ser mãe. Mas Pode engraçado. ser egoísta que for. Sim. Cara, tem alguém com quem você se importa. Mas eu sempre falo também, quando me perguntam quem é a pessoa que você mais ama na vida, e sou eu. Porque assim, pra eu amar meus filhos, pra eu amar meu trabalho, pra eu me doar pras outras pessoas, eu tenho que me amar primeiro. Então, assim, isso não é É a ser máscara de egoísta, oxigênio, sabe? né? É isso, é você colocar em você pra depois você salvar o outro. E às vezes as pessoas acham que isso é ser egoísta, principalmente quando a gente é mãe. Dizer, eu amo meus filhos. Não. Mais do que tudo. Eu Não, me ama amo. E eu- Você, sim. em se amando, você é capaz de amar o outro. Com certeza. Porque, se eu não me engano, lá nas escrituras está dizendo, amar é o próximo como Sim. a ti mesmo. Não é mais do que a ti mesmo. Justamente. Se eu não tenho uma referência de amor para comigo, boa, ok? Eu vou amar o outro do jeito que eu me amo, que é mal, que é Sim. ruim, que é feio, que é com julgamento. Sim. Então, amar o outro como a ti, o próximo como a ti mesmo, peraí, como é que eu me amo primeiro, então? Então, deixa eu entrar aqui em mim, me investigar conhecer, como sim. eu me amo, para então eu te amar como eu me amo. Então, como que eu me amo? Eu me empodero, Sim. eu me liberto dos julgamentos. cuido. Eu me cuido, eu me respeito. Sim. Eu faço os outros me respeitar. Me respeitar. Se respeitar. Beijo, boca feia. Não, e também é importante, né? A gente se amar, porque antes dos filhos, a gente já existia.
Entendeu? Então, assim, sou uma pessoa depois, os meus E filhos... eles vão viver a vida deles e você vai continuar vivendo a sua. Não, e isso é muito legal. Minha bebê tem 2 anos, só que ela é encantadora, maravilhosa. Ela é tipo eu, pequena, na versão mini. E esse dia ela chegou, mamãe, eu quero crescer pra trabalhar que nem você. É referência, que sabe? amor. Então assim, cara, eu tenho que ser o melhor que eu posso, porque eu sou o espelho dos meus filhos. Dela. É isso. Então, assim, é mostrar pra eles que eles têm que se amar, eles têm que se respeitar. Pra eles, no momento, quando eles forem ter um relacionamento, não ter um relacionamento abusivo. Porque eles sabem o valor deles, entendeu? E vou te dar um outro exemplo muito legal, que assim, eu fui vendo, né, à medida que a Manu foi crescendo. Eu nunca quis ser servidora pública, embora eu tenha passado 13 anos no serviço público. Que loucura, E né? eu olhava para aquilo e falava, não quero isso pra mim, não quero isso pra mim, não quero isso pra mim. E eu criava rotas. E assim, eu já sabia que eu queria psicologia, mas eu não tinha grana pra pagar. Sim. Tinha grana pra pagar, não podia fazer o particular, o público, porque eu tinha filho, não podia me dedicar, tinha que trabalhar, tinha que sustentar. E eu falava, velho, não vai rolar aqui uma NB da vida, beleza, eu vou ter que pagar. Mas com que dinheiro? Eu não tinha dinheiro. Mas aí eu recebi oportunidades da vida das indicações. Entrei como terceirizada. É uma oportunidade. Entrei como terceirizada e com 6 meses eu tava com carro comissionado. Esse carro comissionado eu ganhava R$300, passei a ganhar 1.100. Rica! Milionária. Milionária. O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Agora eu vou fazer faculdade. Ainda não dava, porque eu tinha que ajudar em casa e tal. Então demorou muito pra eu entrar na faculdade. Mas quando você eu entrei fez. na faculdade foi com 26 anos. Mas eu, o tempo inteiro eu olhava pra aquilo ali, pra como as coisas funcionam no serviço público, e falava, cara, não é pra mim. É maravilhoso, mas não é pra mim. Até porque eu me conheço tanto e eu sei que eu vou ser muito medíocre. Porque eu vou ter dinheiro todo mês sem eu fazer nada. Sim. Se eu fizer ou não fizer, ou fizer só o que me mandarem, o dinheiro vai entrar. E sabe qual é o problema do concurso público? É justamente esse, meritocracia. Você pode trabalhar que nem uma cachorra, e o teu colega não faz porra nenhuma, E ele ganha o mesmo tanto que tu. Isso. Aí eu nunca quis. A Manu cresceu com a mentalidade de não ir pro serviço público. Embora toda a minha família, toda a referência que eu tinha era de ser. Não, de cidade também, né? Como eu fui fora da curva, é impressionante como ela segue uma linha muito parecida com a minha. Sim. Porque era o único discurso que ela ouvia falar. Não quero isso, quero empreender, quero ser minha própria chefe. Ela fala assim, mãe, você é tão independente que nem chefe você quis ter. Mas eu acho assim, é perfil, entendeu? Tem perfil, graças a Deus existem os perfis de concurso público e a gente precisa disso, né? Sim. Mas o problema é que as pessoas tocam muito na estabilidade, que não existe. Você pode atravessar a rua daqui 5 minutos e morrer atropelado. Nossa diretora aplaudindo você, Luela. Não existe estabilidade. Você não vai ficar rico. Tipo assim, ó, e outra coisa, não existe meritocracia. Se você trabalhar muito, você vai receber aquilo. Como empresário, como empreendedor, não. Se você trabalhar muito e fizer o negócio certo, porque não basta você só trabalhar muito, né? Você tem que ser assertivo, você tem chances de ganhar muito mais. E assim, gente, não pensar na estabilidade, porque ela não existe. Ela não existe. É O sério. propósito da vida é a própria instabilidade. Porque se você botar aquele aparelhinho lá que mede se você tá vivo, é assim. Na hora que ele fica assim, você tá morto. Justamente. E assim, Na hora que ele estabiliza, quer dizer que você está morto. e aí as pessoas ficam nessa estabilidade. É aquela. Pinga, mas não falta. E aí você tem que saber. E aí você só vai... Você quer pingar. que o chuveiro, você quer abrir o chuveiro ou você quer que ele fique pingando? Aí a decisão também é sua. Só que aí eu sempre falo, você tem que lidar com as suas escolhas e com as consequências delas. E tá tudo bem. E seria muito confortável pra você, por exemplo, ficar, tem o filho, fica em Muito! casa... Ó, pra você ter ideia, cuida do menino. eu com as crianças pequenas, a Cecília tinha acabado de nascer, pandemia, tive que liberar a babá. Os 2 pequenininhos, Mateus tinha 1 ano e 8 meses quando a Cecília nasceu. E eu continuei fazendo meus trem, fazendo caixinha. Ia pra fila do correio, enquanto o correio, lá no Cruzeiro, que era o único que tava aberto ainda na época da pandemia. Então, assim, ó, botando pra frente, é isso que eu quero? É isso, as pessoas têm que saber. O que eu quero fazer? E aí, você saber, tudo bem. E outra coisa, parar com essa história de propósito. Propósito eu acho que é muito importante. Mas até você chegar ao seu propósito, você tem que fazer um monte de coisa que você nunca quis. Que você não gosta. Sim, que você não gosta. Cara, eu fui estagiária, e esse negócio de propósito, meu primeiro estágio, eu fui estagiária do INPI. Eu era telemarketing receptivo, ou seja, as pessoas podiam ler no site, mas elas não liam. E assim,
Cara, eu tinha que ler tudo pra elas. E isso era maravilhoso, porque hoje eu registro marcas também, entendeu? Então, assim, tudo você aprende. Você tem que ver isso, tudo é aprendizado. Ou seja, hoje você tá fazendo o que você não gosta, mas pra um dia você fazer o que você quer fazer. É isso. Tem que terminar? Ela já tá ali, ó. Ai, meu Deus, ela vai cortar nosso pescoço. Vai. Ela vai cortar as nossas câmeras, que é muito pior. Não é nosso microfone, deixa eu falar, eu gosto. Vou falar que eu falei antes aqui desse microfone. Vou guardar pro off. Sua assanhada. Tá vendo? Que até a diretoria lá de baixo fica Tá gritando todo mundo de lá. ouvindo. Mas é muito legal, assim, quando a gente olha, né, pra quem tá lá na frente. E quando você fala de propósito, é uma coisa que mexe muito comigo. Porque com 6 anos de idade eu já queria ser psicóloga. Legal, né? Eu tinha certeza. Eu nunca tive dúvida. Eu tentei fazer outras coisas, fiz o que dava, até tudo aquilo que eu estava fazendo poder me propiciar a psicologia. Não, porque eu te trouxe sabia até aqui, né? que era o meu propósito. Sim. Quando eu peguei o canudo, Noiva, eu não sabia o que fazer com aquilo. Fala, legal, formei. Formei agora. Sim. Que é o que Que acontece com merda muita eu gente. faço com este negócio? Sim. Enfio onde? Não sei. Sim. Ninguém me ensinou. A faculdade não te ensina Não me a ensinou a empreender. empreender. Não me ensinou a conquistar paciente. Não. Não me ensinou a ganhar dinheiro. Não me ensinou a fazer gestão da minha carreira, do meu dinheiro, do meu negócio, da minha marca. Mas ó, que sorte que eles têm agora de ter você pra ensinar eles a fazerem isso, né? E, cara, hoje quando eu olho, assim, quando eu, né, normalmente as pessoas, e eu acho lindo quando vem começar a mentoria 1 ano antes de terminar a faculdade. Tô agora entregando uma pro mercado, Sim. faltando 4 meses para ela se formar. Ela já vai se formar com 5 pacientes. E, cara, quando eu consigo replicar em outra pessoa aquilo que eu fiz pra mim, Sim. porque eu me formei, eu tinha 10 pacientes pagantes, ela vai formar, porque ela estabeleceu a meta de 5. Ela, Kelly, eu ainda sou servidora pública, eu vou me formar, tenho a faculdade, então no dia que eu me formar, eu quero ter 5 pacientes pagantes. Sim. Ela já tem, antes de se formar. Legal. Eles não pagam, porque é óbvio, ela, né, tá em fase de estágio, eles não podem pagar. Eles pagam só o espaço que ela usa para atendê-los. Legal. E a supervisão que ela faz, que é muito legal. Mas, cara, eu tô replicando aquilo que eu sempre disse que funcionou pra mim. E quando eu vejo que é possível a história que eu tracei Sim. chegar até outras pessoas, eu acho isso muito sensacional. Demais. E normalmente são mulheres que descobriram a psicologia, assim como eu, mais tarde, que fizeram outras coisas, outras jornadas, descobriram a psicologia e não tiveram medo. Sim, e isso é muito legal, porque, por exemplo, eu dou consultoria para criação de produtos cosméticos, porque eu tenho essa expertise. Eu sempre falo, eu não vendo a consultoria. Eu vou passar pra você minhas fórmulas mágicas. Eu não vendo consultoria, eu vendo assertividade. É a mesma coisa, você não tá vendendo consultoria, você tá vendendo tempo. Exatamente. Porque, assim, é Encurtar o muito tempo mais delas. fácil elas aprenderem com quem já fez e replicar do que elas tentarem o próprio caminho, entendeu? Então, assim, Exatamente. se você for pensar em valor agregado, o preço é mínimo. Exatamente. É isso. E o poder que isso dá, tipo assim, esses dias, essa mesma fez um depoimento lá no Instagram sobre a mentoria que ela recebeu, o acompanhamento que ela tá tendo. Cara, chega, me emociona. Assim, Sim. eu falo, caraca, é possível. Justamente. É isso, é esse caminho Sim. mesmo. E muito incrível viver isso na minha vida. E aí vem o propósito. Porque até então eu não sabia nem que aquilo era pra minha vida. Não era só a psicologia, era para além de ir pro consultório, atender, viver aquela jornada toda. E hoje tá replicando todo esse processo na vida de outras pessoas. Sim. Porque aí não é mais só a técnica, não é a teoria de alguém que eu estudei. É a minha técnica, a minha teoria, o meu processo que leva elas a viverem uma jornada parecida com a minha. Isso é muito legal, porque Cara, é puro marketing incrível. também. Sim, eu sempre falo isso para donas, por exemplo, de clínicas de estética que eu atendo muito. É muito legal você criar o seu próprio método. Porque, assim, Exatamente. se o método é seu, ninguém mais tem ele. Se é seu, você dá o valor que você quer. Entendeu? Você Exatamente. cobra o preço que você quer porque você tem valor agregado. Então, assim, isso é muito legal. E é muito legal você ensinar isso para elas também. Cara, e assim, eu ficaria aqui conversando com Eu você também. umas 10 horas, porque assunto não vai faltar, né? Leire, senta aqui, puxa a cadeira, senta aqui, porque agora vai ser todo mundo. Essas mulheres
mulheres empreendedoras dessa sala vão vir todas pra cá, pra essa mesa hoje. Mas é isso. E outra, gente, vamos ganhar dinheiro. As pessoas acham que é feio, não é. É lindo. Sim, sabe? É que nem eu falo, olha, quando eu ofereço meu produto que acaba com a queda capilar, que reduz o melasma, ou se eu tô vendendo a renda extra delas poderem vender meu produto, cara, eu vendo mesmo, sabe por quê? Porque é maravilhoso. Eu sei que eu vou mudar a vida, eu tenho muitos depoimentos, assim, eu não tô falando, porque eu só quero ganhar dinheiro, eu acho, né, segundo fontes da minha cabeça. Porque é real, entendeu? Então, assim, cara, eu tô Você viu esse meme? eu tô fazendo propaganda do meu negócio o tempo inteiro. Onde eu chego, você quer vender Lueva? É isso, entendeu? Então, assim, a gente tem essa de... Lady, quer vender Lueva? Vamos espalhar a beleza pelo mundo. É isso, vamos. Sério, é muito legal. Eu tô com um projeto que eu fui até apresentar pro Sebrae pra botar a mulher pra empreender. E ajudar a mulher a empreender não é dela só vender, porque aí não faz sentido. Exatamente. É você dar um propósito de vida pra mulher, de mudar de vida, sabe? E ensinar ela esse caminho que eu... E mais do que ensinar, eu acho que quando você tem a sua própria marca, você sabe como você tá pegando pela mão e conduzindo essas mulheres. Eu quebrei a minha cara pra que elas não quebrem a delas. Cara, isso é foda, né? Isso é foda. Ai, pode falar palavrão? Pode. Pode tudo. Lueva, muito obrigada. Eu que Foi agradeço. maravilhoso. Amei. Acho que a gente tem que já montar um podcast fixo aqui. O que não você acha? é? Eu fixo pra mulheres empreendedoras. Cara, é foda, né? Não, mas eu sempre falo, gente, mulheres, a gente é muito foda, sério. Homens, desculpa, mas é verdade. Mas a gente é foda. Desculpa. Querida, como é que as pessoas podem se conectar com você? Instagram, rede social? Olha, como é gente, que é? tem o Lueva Beauty, que é a minha marca, então @Lueva Beauty no Insta. E aí lá vocês vão achar os links dos meus produtos. Tem o lueva.boss, que é o meu pessoal, que ali eu tô dando dicas e aí... Daqui pra frente, né? Depois que eu sair do concurso, tipo, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então é isso, tô lá nesses lugares, ó. Não, e outra coisa, eu adoro ajudar, sabe? Então pode mandar pergunta, eu tô ali sempre fazendo tudo que eu posso, né? Diante dessa minha... Adoro gente disponível. Sim, dessa minha vida caótica. E eu sempre falo, cara, você não precisa... Às vezes a pessoa, né, que tem algum conhecimento a mais, principalmente advogado, desculpem advogado, mas você vai perguntar alguma coisa, a pessoa já quer te cobrar. Cara, não custa nada, sabe? Você só... Não vai te... A menos que te convide pra um café. Paga pelo menos o café, né? A gente tava falando sobre isso até. Gente, criei um novo programa agora de consultoria. Café com Lueva. Café com Lueva, 2 horas, mas R$500. Caso, né? No caso, sim. Não precisa nem pagar o café, mas vai pagar a consultoria. Justamente, porque assim, quando eu tô me disponibilizando pra uma consultoria, eu tô deixando de ganhar dinheiro de outra forma. Exatamente. Então, assim, estou valorizando o meu tempo. O nosso passe. Que é... Não, e nosso tempo é o mais precioso que a gente tem, né? A gente tem que cobrar pelo nosso dinheiro passe. A gente não recupera. Não, dinheiro a gente recupera, o tempo não. É isso. Gente, que obrigada, papo eu amei. Maravilhoso, adorei. Já acho que tem que ter um programa fixo. Ai, meu Deus, vou ter que E arrumar. eu tenho certeza que você conhece alguém que vai adorar ouvir esse papo, vai se inspirar com a história da Lueva, com a minha, com a da Leire. Mulheres empreendedoras aqui nessa mesa. Gente, até a minha filha, mãe, quem é a Leire? Um dia ela vai aparecer. Ela é o do Silvio Santos, como é que é o nome? Ai, que é só a voz? Como é o nome dele? Lombardi. Eu tinha se lembrar que tinha alguma coisa com B. O Lombardi também tá aqui. A Lombardi tá aqui. Olha lá, e o Silvio tá lá embaixo. O Silvio tá lá embaixo. Mas, assim, é inspiradora essa história, mas não é só inspiradora. Pode ser uma oportunidade para você construir seu sonho, para você alcançar os objetivos que você sempre teve. Então, já se inscreve, porque sempre vai ter conteúdos aqui dessa forma. E se você quer compartilhar a sua história, tirar alguma dúvida, se conectar com a Lueva, já comenta aí embaixo. Já se inscreve, ativa lá as notificações para não perder nenhum conteúdo e a gente se vê no próximo episódio.